Então, agora a gente vai trabalhar com a solução de sistema linear, certo? A gente tinha visto, né, a solução de uma equação linear, certo? Agora a gente está vendo a solução de um sistema, ou seja, de um conjunto de equações lineares. Então, normalmente vocês vão ver, ao se deparar com um sistema, vocês vão se deparar com esse símbolo aqui, né, que no caso é chamado de chaves, né? Só que aqui no caso a gente tem somente de um lado. Então, se o conjunto de números reais, Q1, Q2 e Qn, torna verdadeira todas as equações do sistema, dizemos que esse conjunto é solução do sistema linear. Os números reais aqui, no caso, são os que vão substituir as incógnitas para que esse sistema, que esse conjunto seja a solução do sistema. Ou seja, esse Q1, Q2, Qn, né, que é uma forma genérica, né, porque a gente não sabe, de acordo com a equação, vai ter n conjuntos, né? Então, ou seja, aqui no caso, nós temos, né, um terno ordenado. Então, são três elementos aqui, cada um corresponde, vai substituir uma das letras, né? Essas letras são conhecidas como incógnitas, como foi dito no vídeo anterior. E aqui são os termos independentes. Então, ou seja, eu estou forçando a vocês lembrarem os elementos de uma equação linear e, consequentemente, de um sistema linear. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira verificar se esse terno ordenado é solução do sistema. Então, terno porque são três, né? A gente conhece até o momento, a grande maioria, um par ordenado, porque são dois elementos, né? Então, seja que não podem trocar de posição, né? Porque senão vai mudar a sua localização. Então, seja, se eu trocar os valores aqui, é bem provável que aqui dê valores diferentes. Então, seja, por isso que chama-se um terno ordenado, porque eu não posso alterar a ordem aqui, senão vai mudar em relação ao nosso cálculo aqui. Então, para ser solução do sistema, a gente vai testar cada um deles em cada uma das equações. Se o lado, nesse caso aqui, se o nosso lado esquerdo for igual ao direito, ou seja, a soma de todos eles ao substituir nas incógnitas for igual ao termo independente, então, nos três casos, ele vai ser solução do sistema. Não basta ser apenas um, não basta simplesmente ser em duas equações, tem que ser nas três. Então vamos lá. Então vou jogar um para x, o 2 para y e o 3 para z. Substituindo aqui, né, que é x mais y mais z igual a 6, 1 mais 2 mais 3, 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Então 6 é igual a 6, sentença verdadeira. Vamos lá, agora novamente, 1 no x, o 2 no y, o z, né? 3. Cuidado, porque esse menos, nesse caso aqui, ele está na frente da incógnita. Sempre que a gente for substituir, e seja no sistema, para poder ver se é solução, ou em qualquer situação, seja na equação do segundo grau, sempre coloque entre parênteses. Por quê? Porque aí você não vai confundir que esse menos é da equação ou daquela fórmula. Por quê? E se fosse, ao invés de 3 aqui, fosse menos 3? Então, você poderia pensar que esse menos seria do menos 3. Mas não, esse menos já está aqui. Então, eu ficaria menos, que multiplicamento daria mais, né? Mas nesse caso não, aqui é positivo, né? Eu só estou falando, supondo um exemplo que poderia acontecer. Então, a gente vai continuar substituindo. Aqui não vai fazer diferença. Então, 2 vezes 1, mais 2, menos 3. Então, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4, 4 menos 3, 1. 1 é igual a 1, sentença verdadeira. Então, seja 2 agora, até agora, duas equações foram provadas, né, deram verdadeiro. Só que não é o suficiente, eu preciso provar em todas as equações que eu tenho. Então, novamente, testando 1, 2 e 3. 3 vezes 1 menos 2 mais 3. 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1. 1 mais 3, 4 é igual a 4. Sentença verdadeira. Se as três
são verdadeiras, então esse conjunto aqui, ele é solução do sistema. Então, ou seja, aqui está ok. Então, foi verificado que esse conjunto é solução desse sistema pedido. Então, como eu falei, se um deles não for, se por exemplo, se o primeiro já não desse certo, não precisa testar com os demais. Já se poderia dizer que esse conjunto não é solução do sistema. Se o primeiro já não desse, por exemplo, mas se desse o primeiro e não desse o segundo, já poderia parar. Então não precisa testar com todos, se por exemplo, ao ocorrer de um deles nas suas testagens já não der certo. Você já poderia responder, não é esse conjunto não é solução do sistema. Se um der errado, não vai corresponder.